Eu perdi exatos R$ 340 mil em uma única tarde de novembro. Foi o dinheiro que juntei durante 7 anos de trabalho intenso, completamente pulverizado em menos de 4 horas de pregão sangrento. Eu acreditava piamente que estava fazendo a coisa certa. Os analistas institucionais sempre diziam que dinheiro parado era lixo financeiro. Comprei a ideia de que todo centavo precisava estar alocado e rendendo em algum fundo. Foi o erro mais brutal de toda a minha vida financeira. Quando o mercado despencou e as chamadas de margem chegaram, eu não tinha liquidez. Fui liquidado compulsoriamente, assistindo a tela piscar vermelho sem parar. Sinto uma saudade dolorosa daquela época em que a ignorância parecia uma verdadeira bênção. Eu dormia tranquilo, achando que meu futuro estava garantido. O arrependimento de não ter caixa de emergência me consumiu por meses. Ninguém te conta isso porque simplesmente não convém aos grandes bancos que você tenha controle. O sistema foi desenhado para você perder sempre. Eles querem seu capital preso, servindo de base para as alavancagens deles. Eu cansei de ficar calado sobre essa armadilha institucional. A verdade nua e crua é que a falta de liquidez é a ferramenta perfeita de controle. Quando você não tem acesso imediato, você vira refém. A dor dessa perda irreparável me fez buscar respostas fora do circuito tradicional. Foi quando tive acesso aos bastidores da antiga tradição. Longe dos holofotes, as regras de construção de riqueza são muito mais sombrias. Hoje eu vou expor detalhadamente o que aprendi sobre a verdadeira gestão de risco. Vou te provar porque manter parte do seu patrimônio acessível não é erro, mas a mais profunda sabedoria de proteção patrimonial. Dentro da fraternidade, existe um ensinamento constante sobre a força da liquidez. Eles chamam isso de preparar o terreno antes de erguer as colunas. A regra básica é nunca comprometer toda a sua capacidade ofensiva. Para entender essa verdade oculta, precisamos observar 2 caminhos distintos no tempo. Conheci 2 homens que sentavam na mesma fileira durante nosso encontro ritual. Vicente e Arthur eram empresários com perfis de risco completamente opostos. Arthur era o estereótipo do investidor moderno e extremamente agressivo. Ele odiava ver qualquer saldo parado na conta corrente da sua corretora financeira. Para ele, cada nota precisava suar a camisa diariamente em algum ativo. Vicente operava em uma frequência mental completamente diferente de todos. Ele era um membro da ordem mais antigo, observador e sempre silencioso. Mantinha sempre uma parcela gigantesca do seu patrimônio em ativos de resgate imediato. Durante uma reunião de instrução, o debate sobre alocação de recursos tomou conta do salão. Arthur se gabava de seus rendimentos mensais travados em títulos longos. Ele mostrava planilhas com projeções de juros compostos perfeitas. Vicente apenas escutava enquanto girava um pequeno anel de prata no dedo polegar. Ele sabia que o papel aceita qualquer projeção teórica de lucros futuros. A realidade do mercado, no entanto, cobra um preço altíssimo. O sistema financeiro idolatra homens como Arthur porque eles geram taxas constantes diárias. O dinheiro dele estava espalhado em fundos imobiliários, debêntures e ações de crescimento. A liquidez dele era virtualmente zero em um pânico. A estratégia de Arthur parecia matematicamente impecável durante o período de grande calmaria. Ele argumentava que a inflação corroeria qualquer dinheiro deixado livre no caixa. O custo de oportunidade parecia um pecado capital inaceitável. Vicente compreendia perfeitamente a matemática da inflação, mas aplicava um filtro superior. Ele usava a lição da pedra para calcular o risco de ruína absoluta. O custo prático de não ter dinheiro em uma crise devastaria qualquer um. A matemática que ninguém ensina é a do valor relativo do dinheiro disponível. Quando o mercado despenca pela metade, o dinheiro na sua mão passa a valer o dobro. Essa é a essência do caixa estratégico. Arthur estava cego pela margem estreita de um rendimento mensal um pouco maior. Ele ignorava os ciclos econômicos históricos que sempre punem os gananciosos precipitados. Seu capital estava totalmente engessado em promessas de longo prazo. Vicente acumulava seu lastro com a paciência de um monge e a frieza de um atirador. Ele aceitava perder um pouco para a inflação no curto prazo. O objetivo sagrado dele era ter munição financeira abundante. A tempestade não mandou nenhum aviso prévio antes de destruir as cotações mundiais. Em uma terça-feira comum, os mercados globais começaram a derreter violentamente. O pânico se instalou rapidamente e a liquidez sumiu dos livros. Arthur viu seu patrimônio derreter 30% nas primeiras 40 horas de caos. O desespero tomou conta quando ele precisou cobrir garantias das suas operações alavancadas. Ele tentou vender seus títulos, sem nenhum sucesso.
O banco de Arthur, que antes oferecia café, expresso e largos sorrisos, mudou o tom. O gerente exigiu depósitos imediatos para não liquidar as posições forçadamente. Arthur não tinha um único centavo disponível para transferências. Do outro lado da cidade, Vicente assistia ao caos com uma serenidade fria e assustadora. O segredo guardado que ele aplicou durante anos finalmente mostrava seu poder absoluto. Ele tinha liquidez imediata enquanto todos sangravam. A matemática do desespero forçou Arthur a vender seus melhores ativos na Bacia das Almas. Ele realizou prejuízos massivos apenas para pagar dívidas de curtíssimo prazo com o banco. O plano perfeito dele desmoronou rapidamente. Vicente abriu seu terminal de negociação e começou a executar seu plano mestre calmamente. Com o dinheiro na mão, ele comprou participações em empresas sólidas por meros centavos. Ele tornou-se o único provedor de liquidez. Essa é a verdadeira aplicação prática da instrução maçônica sobre fundações sólidas em tempos difíceis. Ter dinheiro na mão durante um banho de sangue financeiro é um superpoder absoluto. Você dita os preços aos desesperados. A diferença de resultados em apenas uma semana foi matematicamente absurda e extremamente brutal. Enquanto Arthur destruiu 5 anos de acumulação, Vicente dobrou sua participação acionária facilmente. O custo da inflação pagou cada centavo investido. Ninguém te conta isso nas planilhas coloridas das corretoras digitais modernas que você costuma acessar. O verdadeiro dinheiro não é feito rendendo migalhas diárias em tempos de paz. As grandes fortunas nascem capturando ativos destruídos. O sistema foi desenhado para manter você totalmente investido e vulnerável a choques externos repentinos. Quando você entrega todo o seu dinheiro aos gestores, você perde a opcionalidade estratégica. Você abdica do poder de agir. Arthur parou de frequentar as reuniões da nossa fraternidade por pura vergonha do fracasso público. O homem que zombava do caixa alheio precisava agora renegociar dívidas financeiras básicas. A arrogância matemática dele resultou em falência. Vicente continuou sentando na mesma cadeira de sempre durante cada sessão semanal da ordem. Ele nunca comentou sobre os lucros absurdos que auferiu comprando ativos durante a grande crise. A discrição absoluta o define sempre. Eu observei esses dois destinos opostos e finalmente compreendi a origem do meu próprio erro. O mercado não é um ambiente linear onde as fórmulas das planilhas funcionam perfeitamente sempre. Ele é um predador impiedoso. Ter uma reserva robusta não é sobre medo do futuro obscuro ou mero conservadorismo cego. É sobre ter a agressividade máxima no momento exato de maior assimetria de preços. É a estratégia de ataque definitiva. Os falsos gurus da internet vão tentar te convencer a diversificar tudo imediatamente e cegamente. Eles usam termos complexos para esconder comissões gordas que ganham sobre seu suado dinheiro. Fuja de quem despreza capital líquido. A matemática sagrada da construção de patrimônio real exige extrema resiliência antes de qualquer rentabilidade. Se você não sobrevive aos estresses, seu rendimento anual não importa nada. A falência interrompe os juros compostos para sempre. Pense no seu capital suado como um exército aguardando o momento certo para atacar. Você mandaria todos os soldados para a frente sem nenhuma retaguarda estratégica? Manter tropas descansadas é o fundamento de generais vitoriosos. Vicente entendeu rapidamente que a grande oportunidade surge apenas quando o dinheiro desaparece da praça. O valor dos ativos despenca não por perda de qualidade, mas por falta de compradores. Ter liquidez é ditar regras. Arthur confundiu eficiência alocativa moderna com alavancagem irresponsável de riscos que ele jamais havia mapeado. Ao colocar todo o patrimônio no jogo, ele virou escravo das flutuações diárias. Ele entregou o controle ao mercado invisível. Dentro da ordem, aprendemos repetidamente que o controle das emoções precede o controle financeiro total. É fisicamente impossível manter a calma quando você não consegue pagar as dívidas básicas. O dinheiro vivo acalma a alma. O derretimento não afeta todos os ativos da mesma forma durante um evento de pânico agudo. As ações de boas empresas caem junto com os ativos podres de maneira absolutamente irracional. Os robôs institucionais apenas vendem tudo sem critério. É nesse exato momento de irracionalidade máxima que o verdadeiro dinheiro muda de mãos para sempre. O ativo de 100 passa a valer 20 em poucas horas de pregão sangrento. A empresa continua excelente, mas o preço desaba com força. Se você não tem dinheiro na mão, você é apenas um espectador dessa carnificina brutal. Você assiste a maior promoção da década passar pela frente sem poder comprar absolutamente nada. A impotência machuca muito mais do que qualquer perda financeira.
Eu lembro exatamente do suor frio escorrendo no rosto naquela tarde sombria de novembro passado. Eu via ações de bancos centenários negociadas por trocados no meu painel de cotações piscante. Tentava cancelar os meus resgates bloqueados, mas falhava miseravelmente. A tela do home broker exibia ordens rejeitadas uma após a outra em sequência impiedosa. O banco simplesmente travou meu acesso aos fundos que antes prometiam liquidez rápida e fácil. A regra do jogo sempre muda quando o pânico aperta. O iniciado sabe que o mundo material obedece a ciclos inalteráveis de expansão e contração. A antiga tradição sobreviveu a séculos de guerras e colapsos econômicos usando extrema sabedoria. Essa perenidade não se baseia no otimismo, mas na pura preparação. Construir riqueza sem caixa é erguer um castelo gigantesco diretamente sobre a areia movediça traiçoeira. O primeiro vento forte de crise vai derrubar as paredes e soterrar todos os moradores. O lastro financeiro é o alicerce cravado na rocha firme. A próxima crise global já está sendo desenhada nos bastidores escuros do sistema financeiro central. Os sinais de perigo estão brilhando em todos os gráficos de endividamento e emissão. Quando a música parar, o líquido sobrevive. Se você continuar escutando as recomendações genéricas de quem lucra com suas movimentações, vai quebrar. Você será apenas mais um Arthur, vendendo o carro para cobrir rombos financeiros. Não seja a liquidez que o sistema usa. A jornada verdadeira do iniciado nas finanças começa quando ele ousa questionar o consenso geral. Por que os maiores bilionários do mundo mantêm montanhas de caixa parado hoje? Eles sabem algo que seu gerente sempre ignora. O custo real da inflação sobre o seu dinheiro guardado no banco é o prêmio. Você paga esse pedágio silencioso para ter o direito absoluto de comprar ativos destruídos. É a apólice mais barata que existe. O grande truque matemático do mercado é esconder o risco de ruína permanente de você. Eles esfregam a rentabilidade passada como se o futuro fosse uma garantia de lucros. Eles ocultam ativamente que um tombo destrói tudo. Vicente não era mais inteligente que Arthur em termos de capacidade analítica computacional e bruta. A imensa diferença era a humildade perante a incerteza absoluta dos eventos sistêmicos futuros. O caixa significa aceitar que não controlamos tudo. A arrogância narcisista de achar que sabe o momento exato de cada movimento custa fortunas. O mercado sempre pune severamente os tolos que tentam adivinhar topos com dinheiro contado. O sistema mói os otimistas completamente cegos. Eu precisei perder centenas de milhares de reais sangrando para enxergar essa obviedade que machuca. O meu diploma universitário caro não serviu de nada quando a dura realidade bateu. A dor real ensina mais que qualquer livro. A lição silenciosa que absorvi nas fileiras ocultas transformou completamente minha visão sobre a acumulação. Hoje, eu olho para o meu caixa disponível com o mais profundo respeito e admiração. É pura energia potencial rigorosamente controlada. O capital é uma ferramenta de poder brutal que precisa ser gerenciada com frieza calculista. Não deixe que a maldita ansiedade de ver números crescendo rapidamente te cegue na ilusão. A riqueza perene sobrevive aos piores choques. O destino trágico de Arthur serve como um monumento histórico ao orgulho financeiro absolutamente desmedido. Ele tenta recomeçar do zero, trabalhando o triplo para recuperar migalhas do que perdeu. O tempo tornou-se seu maior e mais implacável algoz. Vicente, trilhando o caminho oposto, alcançou um nível de liberdade que poucos ousam sequer sonhar. Ele consolidou seu imenso império, arrematando os pedaços despedaçados de investidores precipitados como Arthur. A sabedoria milenar da ordem provou seu valor. Essas duas histórias não são lindos contos de fadas escritos para confortar quem busca esperança. São relatos duros e visceralmente reais sobre as engrenagens trituradoras que movem o mundo financeiro. Você decide hoje de qual lado sentará. A responsabilidade pesada de blindar e proteger o suado fruto do seu trabalho é inteiramente sua. Pare de delegar essa missão vital para burocratas engravatados que engordam com o seu risco. Assuma hoje o controle da sua liquidez. Guarde essa dura lição de hoje como se fosse o tesouro material mais valioso possível. O dinheiro seguro na mão é a ponte inabalável que separa o desespero da oportunidade. Não atravesse o mercado sem essa ponte. Se você insistir em entregar seu capital cega e totalmente às promessas do mercado, perderá. As crises não são acidentes inexplicáveis, são mecanismos planejados de transferência massiva de riqueza. O dinheiro sempre fluirá para os impacientes líquidos. Eu resolvi quebrar o silêncio e expor essa dinâmica porque repudio a manipulação diária sistêmica.
A independência financeira de verdade nasce com a blindagem das suas vulnerabilidades emocionais mais óbvias. Recuse-se a alimentar um sistema perverso e corrupto. Construa seu impenetrável lastro com a mesma fúria que você emprega para construir sua carreira. Nunca tenha pressa doentia em ver o dinheiro se multiplicar de forma irresponsável e rápida. A paciência estratégica é a sua melhor arma. Você acabou de absorver em 15 minutos rápidos o que a multidão demora vidas inteiras. Esse nível profundo de clareza estratégica costuma custar milhões em perdas traumáticas para ser validado. O poder brutal dessa informação é literalmente incalculável. Se esse soco no estômago serviu para arrancar as suas vendas hoje, deixe seu like. Inscreva-se imediatamente no canal para continuar recebendo de graça o conhecimento que o sistema repudia. Compartilhe esse alerta vital com quem precisa despertar.